Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, narração Margarete Vital. Números, capítulo 33, as etapas do Êxodo. Estas são as mansões dos filhos de Israel que saíram do Egito pelas suas turmas debaixo da conduta de Moisés e de Arão, as quais descreveu Moisés segundo os lugares dos seus acampamentos que eles mudavam ao mandado do Senhor, do Egito ao Sinai. Tendo, pois, saído de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês, ao outro dia da Páscoa, os filhos de Israel, protegidos da mão poderosa, à vista de todos os egípcios que sepultavam os seus primogênitos, a quem o Senhor tinha ferido, pois que até nos seus deuses tinha exercitado a sua vingança, foram acampar-se em Socote. E tendo partido de Socote, vieram a Etã, que fica na extremidade do deserto. Saindo dali, vieram até defronte de Fiairote, que olha para Beelsefom, e acamparam-se diante de Magdalo. E partindo de Fiairote, passaram pelo meio do mar ao deserto. E tendo marchado 3 dias pelo deserto de Etã, acamparam-se em Mara. E abalando de Mara vieram a Elim, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ali se acamparam. Mas tendo também saído dali, foram assentar o campo sobre o Mar Vermelho. E partindo do Mar Vermelho, se acamparam no deserto de Sim. Donde saídos, vieram a Dafca. E tendo partido de Dafca, vieram acampar-se em Alus. E tendo saído de Alus, vieram abarracar-se a Rafidim, onde faltou ao povo água para beber. E partindo de Rafidim, vieram acampar-se no deserto do Sinai. Do Sinai a Moabe. E abalando do deserto do Sinai, vieram aos sepulcros da concupiscência. E partindo dos sepulcros da concupiscência, vieram acampar-se em Hazerote. E de Hazerote vieram a Ritma, e partindo de Ritma vieram acampar-se em Romanfarés. Abalando daqui vieram a Lebna, de Lebna foram acampar-se em Ressa. E tendo partido de Ressa vieram a Seelata. Partindo daqui vieram acampar-se no monte de Sefer. Deixando o monte de Sefer vieram a Arada. Partindo dali vieram acampar-se em Macelote, e partindo de Macelote vieram a Taate. De Taate vieram acampar-se em Tari. Abalando daqui vieram abarracar-se em Mética, e de Mética foram acampar-se em Resmona. E partindo de Resmona vieram a Moserote, e de Moserote foram acampar-se em Benejaacã. E partindo de Benejaacã vieram ao monte de Gadgad. Saindo daqui foram acampar-se a Getebata, e de Getebata vieram a Hebrona, e partindo de Hebrona foram acampar-se em Azion-Gaber. Partindo daqui vieram ao deserto de Sim, que é o de Cádiz, e saindo de Cádiz foram acampar-se no Monte Hor, nos confins do país de Edom. E o sacerdote Arão subiu por mandado do Senhor ao Monte Hor, e ali morreu no primeiro dia do 5º mês do ano 40º, depois da saída dos filhos de Israel do Egito, tendo de idade 123 anos. Então ouviu o rei Arade cananeu, que habitava para o meio-dia, que os filhos de Israel eram chegados à terra de Canaã, e partindo do Monte Hor, vieram acampar-se em Salmona, donde, tendo saído, vieram a Funom. E partindo de Funom foram acampar-se em Obote, e de Obote vieram a Jeabarim, que é nos limites dos Moabitas. E abalando de Jeabarim vieram abarracar-se em Dibongade, donde, tendo saído, foram acampar-se a Reumon-de-Blataim. E partindo de Reumon-de-Blataim vieram às serras de Abarim defronte de Nabo. E tendo deixado as serras de Abarim, passaram as planícies de Moabe sobre o Jordão, de fronte de Jericó. Prescrições divinas para a partilha de Canaã. E aí se acamparam nos lugares mais rasos do país dos Moabitas,
desde Betsimote até Abel-Satim, onde o Senhor disse a Moisés: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: depois de passardes o Jordão, entrando na terra de Canaã, exterminai todos os habitantes deste país, quebrai os seus padrões e fazei em pedaços as suas estátuas e deitai abaixo todos os seus altos. Purificai a terra e habitai nela, porque eu vô-la dei para a possuirdes, a qual repartireis entre vós por sorte. Aos que forem em maior número, dareis maior porção, e aos que forem menos, porção mais pequena. Cada um receberá a sua herança, conforme o que lhe cair por sorte, e a repartição se fará por tribo e por famílias. Se vós não quiserdes matar os habitantes do país, serão para vós os que ficarem como uns cravos nos olhos e umas lanças nas ilhargas, e eles vos darão que fazer na terra da vossa habitação, e todo o mal que eu tinha resoluto fazer-lhes a eles, o farei a vós outros. Nota explicativa, capítulo 33, versículo 1. Estas mansões ou jornadas dos filhos de Israel do Egito para a terra da promissão eram, segundo vários santos padres, figura dos passos ou graus pelos quais os cristãos, deixando o pecado, devem avançar de virtude em virtude até que cheguem à mansão celeste.